Bom, é só dois esclarecimentos aí dessas questões que foram colocadas, né? Em relação ao vírus da hepatite B, realmente foram descritos alguns casos de reativação do vírus B após o tratamento com DAAs. Em geral, essa reativação ocorre ou muito no finalzinho do tratamento ou no primeiro mês que se segue a parada do tratamento e nos pacientes que têm RVS. Esses vírus eles vivem numa coexistência pacífica e a hora que você elimina um, o outro pode eventualmente reativar. Bom, primeira coisa é saber que isso é extremamente raro. Foram descritos 29 casos no mundo em relação a essa ocorrência. Já se trataram aí não sei quantos milhões de pessoas com DAAs, né? Então, é uma ocorrência rara. Então, o que é importante a gente saber? Que todo paciente que vai tratar com DAA, ele deve ter feito uma sorologia de hepatite B, né? Se esse paciente for suscetível, como ele tem uma doença outra crônica do fígado, imediatamente encaminhar para vacinação. Agora, ele poderá ser HBsAg positivo, então ele é um paciente infectado pelo vírus B. Ou ele pode ter aquela sorologia com anti-HBC, com ou sem anti-HBs. Pode ser anti-HBC isolado ou pode ser um perfil de imunidade para o vírus B. O que a literatura fala é que neste grupo, ou anti-C isolado ou anti-C com anti-S, esta reativação não ocorre, pelo menos nesses casos descritos, não foi com esta sorologia. Então, não precisa fazer nada e, eventualmente, acompanha com uma ALT, que a gente acompanha mesmo com a ALT depois da terapia, né? E se tiver uma subida, investigar alguma coisa. Agora, se for HBsAg positivo, aí ele pode estar em duas situações. HBsAg positivo, ou ele tem indicação de tratamento do vírus B, existem guidelines para isso, aí é só consultar o PCDT do vírus B, né, para saber se ele é candidato a um tratamento de vírus B também, ou se ele é o que a gente chama de um portador inativo. Ele tem o vírus, mas não é candidato a tratamento, né? Se ele for candidato a tratamento, pode tratar junto essas coisas. E não vai usar interferon, vai usar antiviral. Vai usar o DA para o vírus C e vai usar o antiviral para o vírus B, né? Mas pode ser concomitante, não tem problema nenhum tratar hepatite B e C de forma concomitante. Agora, se for um portador inativo, é este que tem, eventualmente, o risco de reativar. Então, o que se orienta faz um DNA, e depois, HBV-DNA, né? E depois acompanha esse paciente com HBV-DNA. Como? A literatura tem sugerido que, pelo menos no primeiro ano, se faça 2 determinações de HBV-DNA. Não sei se vai ser previsto essas cargas virais, se elas vão ser autorizadas, isso aí eu não sei. Mas esta é a forma como a literatura tem acompanhado esta eventual reativação do vírus B. Tá? Então, o vírus B é isso. Ou manda vacinar, ou não faz nada, ou trata junto se tiver que tratar, ou acompanha para ver se vai ter reativação. São basicamente 4 situações distintas. E a outra coisa é a interrupção de tratamento, né? Interrupção de tratamento, às vezes acontece, né? O paciente tem uma cirurgia, ele tem que parar, uma cirurgia em que ele foi entubado, que ele está com sonda nasogástrica, o que é que vai fazer, né? Então, para todos os DAAs, o que tem se dito sem muita evidência assim, farmacocinética, é que uma parada entre 3 a 4 dias é tolerável e não modifica a resposta virológica sustentada. Então, parou 3, 4 dias, recomeça de onde parou, como se nada tivesse acontecido. Paradas superiores a essa podem, eventualmente, comprometer a resposta virológica sustentada, né? Então, esse paciente, teoricamente, teria que recomeçar
um novo tratamento, porque essa cirurgia com intercorrência pode acontecer na 8ª semana, pode acontecer na 4ª semana, a gente não tem como prever, né? Mas a informação mais clara que se tem é isso. Parou 3 a 5 dias, retoma de onde parou e continua o tratamento. Parada maior que isso, talvez tenha que recomeçar. A gente espera que esteja previsto, né, Maria Lúcia? Quando ficar e recomeça com o mesmo esquema ou tem que fazer alguma alteração? Mesmo esquema. Como não está previsto o retratamento, né, provavelmente essas regras, né, de possibilidade de retratamento, se for previsto, né, um dia que por hora realmente é uma situação. Não tem. É uma situação Nós bem... já tivemos paciente assim, Sim. que parou por uma arritmia cardíaca, e agora ele não consegue, até mandou para a farmácia para ver se ele conseguia de novo. Se ele tomou pelo menos 8, 9 semanas... 4, né? 4. Mais alguma pergunta? Eu estava observando as notificações apresentadas para você e eu não vi nenhuma notificação de, após o tratamento ou durante o tratamento, o aparecimento de hepatocarcinoma celular. Tá. E em conversa com os colegas médicos do Emílio Ribas, alguns já citaram que alguns pacientes deles têm apresentado o hepatocarcinoma celular após a RVS. Eu queria saber se tem algum dado, os colegas médicos também que estão aqui, se tem alguma informação relacionada a isso. Silvana, você já recebeu alguma lá no sistema? Depois do tratamento. Tá, eu poderia levantar e passar para você se a gente tem essa no sistema aí, pode até passar disponibilizar essa informação, mas eu teria que checar, tá? E como você disse, foi após o tratamento, né? Não é de Acho que a professora Maria Lúcia pode falar. A gente tem ouvido, né, vários relatos, acho que é importante. Essa é a grande polêmica da literatura, né? Foi assunto dos últimos congressos aí internacionais. Tratamento com DAA aumenta ou não aumenta a chance de uma pessoa ter o câncer de fígado depois da resposta virológica sustentada? Então tem até uma briga internacional aí, porque os espanhóis acham que sim, e o resto da comunidade europeia e americana acha que não. Mas, enfim, resumindo, o ponto em que se está desta discussão é que o tratamento com DAAs não está relacionado a maior incidência de carcinoma hepatocelular em pacientes que foram tratados com DAAs e atingiram a RVS. O que se imagina é que esses pacientes que tiveram, e talvez você tenha mesmo registros, todo mundo tem um ou outro caso que isso aconteceu, que essas células neoplásicas já estavam lá, né? E que, com o passar do tempo, esta neoplasia aparece. A gente sabe que a resposta virológica sustentada ela não previne o aparecimento de carcinoma hepatocelular em quem tem cirrose. Por isso é que esses pacientes têm que continuar sendo acompanhados, fazer ultrassom, fazer alfa-fetoproteína, porque eles continuam com risco, né? Então, não é o DAA que está causando o carcinoma hepatocelular, não é isto, né? O que tem e que ainda está uma certa polêmica na literatura é que quem já teve um carcinoma hepatocelular fez um tratamento considerado curativo, fez uma cirurgia, fez uma dessas ablações, ou com álcool, com radiofrequência. Nestes pacientes, parece haver uma recorrência maior do carcinoma tratado em quem recebeu os DAAs, por conta de alterações na resposta de vigilância epidemiológica. Isso se modifica mesmo, essa vigilância epidemiológica, com o tratamento. Então, pode ser que haja alguma chance maior de recorrência em quem já foi tratado com tratamento curativo. É uma situação muito particular. Mas dizer que aumenta a incidência de câncer em quem foi tratado, isto não há evidência.
Oi, e até é importante você levantar esses dados. Adalto, posso? Sim, claro. Sou Silvana, sou do Núcleo de Farmacovigilância. A gente tem alguns casos esporádicos, porém a nossa informação ela é muito precária. Então não tem como a gente concluir está relacionado ou não. A gente tem os casos, porém a conclusão a gente não consegue chegar. Mais alguma pergunta? Então, eu queria agradecer novamente ao Adalto. Eu que agradeço. Tanto de esclarecimentos que tivemos aqui foi e reforçar a importância, né, de notificação de evento adverso, porque assim, esses medicamentos, apesar de serem novos, o que que todo mundo diz é que ele tem pouco, todos têm muito poucos eventos adversos, mas a notificação é importante, é a nossa fonte de informação oficial de evento adverso é a notificação. Então, vocês farmacêuticos, o médico que atende, o médico que está acompanhando esse paciente, tem esse papel essencial na questão da notificação dos eventos adversos. Muito obrigada, Adalto. Imagina, eu que agradeço.